Estão conosco aqui no palco o presidente da FAENGE, Antônio Pitangui de Salvo, Eduardo Leão, da CropLife, o Chief Global Strategy Officer da Solinftec, Leonardo Carvalho, Mariana Ramos, da FAENGE, e o coordenador-geral de Mudanças Climáticas e Agropecuária Conservacionista do Ministério da Agricultura e Pecuária, Adriano Santiago, e também conosco Rodrigo Lima, da Agroicone, que será um moderador deste painel. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado. Bem-vindos, é um prazer estar aqui. Hoje é o dia da agricultura, da fome, das boas práticas produtivas, dos sistemas alimentares, dos direitos humanos, como a gente falou de manhã num outro painel. E numa conferência que se propõe a discutir, debater soluções para o desenvolvimento da humanidade, não tem como não pensar o papel da produção de alimentos e de energias renováveis, como a gente acabou de ver no outro painel, como soluções inerentes à nossa vida, ao nosso dia a dia. Afinal, sem isso, a gente não consegue dar os passos necessários. E, seguindo o racional dos painéis que ocorreram desde de manhã nesse stand da CNA e da CNI, a ideia agora é falar de um elemento atrelado à produção que chama-se transparência. De que forma a gente consegue comprovar que está adotando boas práticas, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, favorecendo a adaptação dos sistemas produtivos aos impactos do aquecimento global. E aí eu vou moderar, eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma breve apresentação e depois a gente pode ter perguntas. Eu sei que alguns vão usar slides, por favor, fiquem à vontade. E eu pediria ao apresentar, para vocês pensarem, né, nesses desafios de como transformar a pecuária, que vai ser um dos setores, como que a indústria que traz tecnologia e as startups, novas tecnologias que existem, o Adriano como mapa, como política pública, quais são os instrumentos que a gente tem, cada um de vocês tem e trabalham e manejam, para permitir essa transformação. Aqui na Convenção do Clima, se alguns anos já se fala muito em transformação, né? Você fala além da transformação, a transição. Então, a transição energética, a transição da agropecuária, a transição dos sistemas alimentares. E transição pressupõe, pelo português, que você tem um caminho a seguir para você fazer uma transição dessa ponta para outra ponta. O que é diferente de saltar, né? Você salta e já pula de um lado para o outro. E essa transição exige investimentos, exige a existência de tecnologias e políticas que permitam direcionar e fomentar essa adoção para que a gente possa conectar essas soluções que a agropecuária, de uma forma ampla, traz para essa agenda de desenvolvimento sustentável, incluindo a mudança climática como um dos elementos desse desenvolvimento. Então, gostaria de provocá-los nesse sentido ao longo das apresentações. Então, só vou pegar minha colinha aqui, já passo a palavra e agradeço a presença de todos para o Dr. Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, para fazer uma apresentação sobre pecuária sustentável. Muito bem. Boa tarde mais uma vez. Agora não estou mais presidente da federação, e sim um produtor rural, que vou fazer essa apresentação num caso nosso, que iniciou, não a pecuária iniciou meu bisavô em 1930, passando rapidamente para meu avô na década de 50, onde, em duas fazendas nossas, só para contextualizar, não tínhamos reserva legal nem área de preservação permanente, trabalhávamos com 650 cabeças. Hoje, na mesma área, temos 1.850 cabeças com 37% de área de reserva legal e APP. Acho que sustentabilidade começa por aí.
meu filho, que é agrônomo recém-formado, também pela Universidade Federal de Viçosa, tem uma meta de termos 3.000 cabeças e precisamos fazer com que isso vá acontecendo para que podemos manter a produção e o equilíbrio sustentável. Muito bem, esse sou eu. Já está apresentado, não precisamos mais delongas para a gente ter um ponto. Estamos localizados aqui no bioma Cerrado, na região de Curvelo e Cordesburgo, onde temos as nossas propriedades. E lá em 2007, nos deparamos com essa fazenda, que foi a última que adquirimos, uma fazenda de boa topografia. Coincidentemente, ela já foi, lá nos anos de 80, preparada para um plantio de mandioca, onde a Petrobras fez em Curvelo uma fábrica experimental de álcool de mandioca que não funcionou bem. Nós adquirimos essa fazenda já cansada, com terras cansadas, e aí precisamos iniciar um processo de trabalho em cima desta propriedade. Fizemos o preparo do solo normal, como agrônomos que somos, aí, com todas as análises necessárias, mas fazer o quê? Manter aquele processo único de pecuária somente ou introduzir um novo ponto, que seria, depois de alguns estudos, eucalipto. Por que não soja aqui? Vale lembrar que nós temos um céu não muito amistoso para quem planta soja nessa região central de Minas. Já temos soja lá, mas naquele momento ainda não estávamos encorajados o suficiente para encararmos o plantio de soja. Então, criamos esse primeiro processo da integração lavoura-pecuária-floresta. Pela própria lavoura implantada esse ano, dá para notar o risco que nós corremos e corríamos de trabalhar com sorgo, um tipo de forrageira mais resistente e robusta aos possíveis déficit hídrico ou veranicos. Não é o volume de chuva, lá chove 1.209 milímetros, medido desde 1963 dentro das nossas propriedades, medido e anotado, sem nenhuma correlação com um ano e outro. Nós entramos com o sorgo, nesses 2 primeiros anos, implantamos uma parte de eucalipto. Evidentemente, vale lembrar que, por que criar esse sistema ILPF, por que confiar nisso? É uma região de pecuária e não queríamos sair desta atividade. Somos criadores de genética de gado puro, criamos gado guzerá. Hoje, para quem conhece um pouquinho da nossa raça, acham que são com os belos chifres em forma de lira. Estive na Índia algumas vezes, trazendo novas genéticas. Fomos a primeira vez em 2003, depois de 2009, depois de 2011, para dar uma refrescada no sangue brasileiro. Mas não queríamos sair da atividade, porque já tínhamos valor agregado e uma marca forte dentro desses mais de quase 90 anos de criatório. Então, queríamos ter uma nova atividade, mas que não deixássemos de ter a atividade pecuária de genética pura, perdido por esses anos. Então, começamos a criar o ILPF, e muitas vezes esse P de pecuárias já firme nessa genética, mas o L variando desde L de milho e sorgo, mas também um L da própria pastagem, onde, nos primeiros anos, quem já trabalhou um pouquinho com ILPF, nos primeiros 12 meses, mais especificamente, você tem que deixar a área sem animais, porque eles costumam quebrar as plantas de eucalipto. Então, nós fizemos estudos, e aí eu vou contando no decorrer da minha apresentação aqui, utilizamos a própria braquiária existente já corrigida para fazer feno, onde seria também uma hipótese onde a gente põe na balança para ver o que pode começar a resgatar o investimento inicial. Trabalhamos com vários espaçamentos, seria muito longo o que eu tenho que falar aqui, mas trabalhamos com alguns espaçamentos de 12 por 3, 12 entre linhas e 3 entre plantas, trabalhamos com 15 por 3, 15 por 4, 20 por 3, são vários espaçamentos. Isso, estamos a 60 quilômetros da Embrapa Milho e Sorgo. A Embrapa rapidamente entrou para dentro da nossa fazenda e começou a fazer os estudos, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, de uma pastagem cansada,
iniciamos um processo de recuperação dessas pastagens para que a gente pudesse ter uma pastagem equilibrada e não só mais com uma única fonte de receita, que seria a pecuária. Seria também a receita de madeira, evidentemente, 7 anos depois. Mas até lá, e aí eu não pus nada financeiro aqui no meio, mas a partir do 2º ano a curva já começa a inverter e você já começa a ter um ressarcimento do investimento da parte do eucalipto, que é o mais caro nesse novo sistema, ou não tão novo, mas no sistema que nós implantamos aqui. Então, era exatamente isso, iniciar um processo tendo árvores, gado de genética de valor agregado, ou puro ou mestiços. E aqui são mestiças de leite. Vale lembrar que essas mestiças já foram estudadas, a condição de ambiência dentro da parte arbórea. Medimos, inclusive, a quantidade de água que bebe dentro e fora, deu 7% a menos de consumo de água. Pusemos hidrômetros nos bebedouros. Então, a condição de ambiência animal, na nossa situação de sol forte, de muito sol e de vento, onde a condição de bem-estar animal é muito mais bem valorizada dentro das árvores do que fora. Fizemos um estudo junto com a BCZ para medir isso. Então, alinhada à genética, ou pura ou mestiça, com valor agregado e mais as árvores, é possível nós peitarmos, e aí eu falo com todo respeito, peitarmos a vontade, a ganância de entrarmos com a soja, porque o que é produzido por hectare, numa região de céu duvidoso, você consegue ter o mesmo valor de uma lavoura de soja que vem crescendo, entrando por Minas Gerais afora, de forma muito firme. Então, aqui são as duas linhagens genéticas que a gente trabalha dentro do nosso... Muito bem, dividimos toda a fazenda, mas aqui vale, e aí começa, e aí já é Dr. Miguel Gontijo, que é da Embrapa Milho e Sorgo, onde, para não descermos tecnicamente muito, o que é possível fixar de CO2 com as árvores. Nós podemos sair de nada de sequestro, porque a gente não mediu o capim, mas as árvores nos dão 8,37 UAs positivas, que são neutralizadas pela medição do carbono sequestrado pelas árvores como um todo. E aí depois eu vou explicar o carbono neutro, que existe uma diferença entre o que toda árvore pegou pelo processo CCN, que é um pouco diferente. Então, basicamente, nós estamos trabalhando no CCN, carne, carbono neutro, e nesse espaçamento específico de 12 metros por 3 entre plantas, totalizando 277 árvores por hectare, 1/4 do que é o eucalipto tradicional, você gasta 30% do que gasta no plantio convencional, não gasta 1/4, porque tem algumas coisas que são... Mas, em compensação, você tem 60% dos metros cúbicos de estéreis produzidos por ano, quando comparado a 1.100 árvores. Porque todas as árvores são bordaduras e você tem aí uma vantagem que nós vamos ver também, que é possível vender madeira, postes e outras coisas. Mas o que vale a pena e é muito interessante é porque as árvores conseguem sequestrar para 8 UAs. Então, nós, depois de recuperar, estamos trabalhando com 2, 3 UAs, então a validação do protocolo não é carbono neutro, é sim uma sobra de carbono que temos dentro desse projeto. Muito bem. Quando considerado, por que a diferença de 4,3 UA para 8, alguma coisa que disse agora? Porque no processo CCN você desconsidera a ponta da árvore, do eucalipto, desconsidera a casca, então só considera o que pode ser de madeira. Então, mesmo desconsiderando boa parte do que foi sequestrado pela lavoura de eucalipto, você ainda consegue trabalhar com mais de 4 UAs por hectare. Esse está sem fonte, mas é da Embrapa também, protocolo. Então, é uma excelente possibilidade, aí volto a estar presidente da Federação da Agricultura. Nós temos em Minas Gerais 550 mil produtores rurais diversificados em várias regiões. Mas a região central de Minas, a região norte de Minas, a região do Vale de Jequitinhonha,
que deve dar um pouco mais de um terço da área mineira agricultável, pode e deve fazer esse plantio em pequenas áreas que são válidas. Você tem inúmeras atividades para fazer com o eucalipto, não só para queimar, para fazer o aço verde, mas também para fazer cavaco, serragem, enfim, uma série de opções, onde você pode manter a pecuária na sua tradição, mas tendo mais atividades a serem feitas. Define esse percentual consumidor de madeira apenas o APA Serraria. Então, foi o que eu disse. Esse é o protocolo do CCM. Vamos mais um pouquinho. Muito bem, o que nós fizemos? Isso é uma fotografia do que era o nosso solo. E aqui é o trabalho já da Embrapa com diferentes níveis de adubação no solo. Sempre aquela velha dúvida agronômica. Quanto vamos corrigir? Depois da correção, quanto vamos adubar as plantas? Então, nós fizemos um primeiro como testemunho, separamos 44 hectares na fazenda, com nível 11 hectares para cada um nível bem, vou falar uma palavra terrível, miserável, como são os produtores, baixo de tecnologia, mas uma correção simples. O nível 2 é um nível de correção que manda agronomicamente, o nível 3 é 50% mais do que manda agronomicamente, o nível 4 é 100% mais do que manda agronomicamente no que diz respeito à correção, principalmente dos macronutrientes e NPK como um todo. Então, essa é a área original. Aqui dá para ver uma árvorezinha aqui e aqui, onde depois nós plantamos eucalipto. Aqui vem também uma coisa que nós começamos a fazer em 2020, que é plantar soja. Vocês podem ver as diferenças de cores aqui, a Embrapa testando quais são os cultivares melhores para se adaptarem à nossa região. Então, basicamente, o que isso transformou? A fazenda produzia de 1.000 a 1.200 litros hectare ano, 2 a 3 arrobas por hectare ano. Nós passamos nesse modelo de 7 a 9 arrobas por hectare ano, mais 13 metros cúbicos por hectare ano de madeira. E, no primeiro ano, em 2020, 69 sacas de soja produzidas dentro da região. Então, você pegou um solo desnudado, uma fazenda cansada, estas, sim, as fazendas criticadas pelo mundo do que diz respeito ao... E nós temos que fazer isso, não aqui, mas lá na nossa terra, e mostrarmos o que é possível fazer com investimento, inclusive, isso foi investimento via ABC, com juros compatíveis e com tempo compatível para que a gente possa pagar esse investimento. Então, esse é o slide que eu quero perder um pouquinho mais de tempo. Quanto tempo eu já gastei, Mariana? Isso é o que era. Cupins, uma terra desnudada, sem cobertura vegetal, invasoras. Em 2017. Em 2018, plantamos as linhas de eucalipto, não sei se vocês estão enxergando bem ela aqui, plantamos sorgo, essa é uma colheita de sorgo, e também em outra área plantamos, onde estava com mais stand de braquiária, fizemos feno já adubado. Então, a gente transforma este cerrado, cansado, exaurido, exposto, muito parecido com o que é o cerrado original, mas sem árvores, para isso em janeiro de 2029. Então, em 2 anos, você consegue fazer uma transformação do que era um solo cansado para um solo altamente produtivo, como as melhores terras do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quem é agrônomo aqui, o pH nosso era 4,7. Saturação de base, 20. Então, é solo para difícil. Mas é muito fácil fazer isso. Nós precisamos de acreditar e fazer, porque isso é rentável, é viável para o grande, para o médio e para o pequeno. Viu, deputado Zé? Isso é um trabalho simples de ser feito, onde você fixa esse homem no campo, onde você dá a ele uma opção de renda, porque ele não sai da atividade, a grande atividade nossa mineira da pecuária leiteira. Você pode continuar tendo renda recorrente do leite, e pode, no final de 7 anos, você ter um super suspiro quando você vender a madeira. Muito bem, aqui mais um ponto também que precisa ser dito. E aí é muito interessante, que são 2 slides. O que
solta de CH4 é fixado em 4 unidades animal de CO2 pelas árvores. Então, isso é bastante interessante, porque você tem, evidentemente, são 2 gases diferentes, não são os mesmos, mas você tem uma pecuária que é a bola da vez, talvez, o cerrado e a pecuária vai ser o grande vilão desse 2024, porque largaram um pouquinho a nossa Amazônia de lado e vão voltar a artilharia em cima do nosso cerrado, mesmo porque ele é fácil de trabalhar, está mais próximo aqui para baixo e tem menos visão. Mas o que é importante mostrarmos aqui é, com o nível de tecnologia investido, reparem que o potencial de neutralização do metano interno emitido pelos bovinos no fusto de ar vai aumentando. Então, à medida que nós pudermos ter investimento externo, ou nosso, ou de banco, ou de investidores que acreditem na pecuária brasileira e mineira, você aumenta o pacote tecnológico, aumenta. E quando você coloca realmente o que precisa, dobrando o que agronomicamente, você quase que duplica. Mais importante do que isso, é isso. E aí, espero que ninguém brigue muito comigo, porque a fonte é da Embrapa. Isso é o que o Cerrado Nativo, onde nós temos as 34% nessa fazenda de reserva, isso é o que o Cerrado Nativo tem de estoque de carbono no solo. Isso é que uma pastagem degradada tem de estoque de carbono no solo. No primeiro ano, quando você incorpora isso, você, evidentemente, diminui o estoque de carbono, porque tem toda remexida, vamos dizer assim, me desculpe o linguajar simplório. Então, você, no primeiro ano, você abaixa um pouco a reserva, mas a partir dos outros anos, e com mais nível de investimento, você passa a ter muito mais estoque de carbono no solo do que no tão falado cerrado original. Então, absolutamente não estamos aqui dizendo que temos que acabar com o cerrado, respeitamos, temos as nossas reservas, somos obrigados a ter, no mínimo, 20% de área de reserva legal, vamos continuar fazendo isso, temos as áreas de preservação ambiental, mas precisamos de entender que uma pastagem com tecnologia tem mais carbono no solo que o cerrado, que, teoricamente, Deus nos deu. Eu briguei muito com a turma minha, porque eles fizeram uns 50 buracos na minha fazenda para medir isso. E aí tinha que tapar os buracos, mas a Embrapa é uma RT nossa, então esse é o estoque de carbono de 0 a 100 de profundidade, medindo tudo de forma científica. Então, apesar de eu estar aqui falando o nosso case, isso foi feito pela Embrapa. Então, lá daquela foto de trás, a transformação é essa. Evidentemente, fomos os primeiros a usar tratores com GPS. Então, os tratoristas e os vizinhos olhavam e falavam assim: Doninho arrumou um tratorista muito bom, que ele faz uma linha certinha, que está um espetáculo. Então, são as transformações e a coragem que nós temos que começar a fazer para entender que é possível mantermos o nosso homem fixado no campo, fazermos isso com pequenos, médios e grandes, para que a gente possa ter mais ovos para distribuir dentro das nossas cestas. Em algumas áreas, nós tiramos madeira, e aí sim, você esperou o tempo, as nossas centrais elétricas de Minas Gerais procurou madeira conosco para fazer postes. Nós vendemos madeira de altíssima qualidade. Então, é uma viabilidade de você fazer uma cata antes do corte para entregar essas madeiras mais robustas. Inclusive, eles usam também para clonar as melhores árvores, mas isso já é. Então, a gente também vende madeira durante esse ciclo positivo que traz renda e fixação não só do carbono, mas do homem no campo, que talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos fixar nesse momento no nosso país, porque não cabe mais dentro das nossas cidades, não cabe mais dentro dos nossos grandes centros.
produzindo carbono neutro. Eu estou indo além da carne carbono neutro, nós estamos atrás de vender, esses são reprodutores, POs, para trabalhar as vacas brancas melhoradas, ou melhor, as vacas brancas que precisam ser melhoradas no Brasil. Então, nós estamos trabalhando com a Embrapa para ver se consegue uma genética carbono neutro. Além de ser com várias DEPs positivas, para a idade a desmama, para peso sobre ano, para peso aos 550 dias, que são performances de reprodutores, a gente dizer que esses animais também são criados numa condição que são livres de carbono, para que a gente, quem sabe, lá na frente, possa ser enxergado como um pequeno plus em cima da genética que nós estamos produzindo. Então, o trabalho está feito, a gente vem selecionando, quebrando paradigmas, como sempre. Como eu disse, o Guzerá nosso não é mais chifrudo, porque eu não acho que as coisas têm que ser feitas como foram feitas a vida inteira, 10 ou 20 anos atrás. Nós temos que ter coragem de fazer, coragem de mostrar, coragem de encarar as coisas, para que a gente possa ter mais firmeza de mostrar que é possível fazer a transformação necessária que Minas e o Brasil tanto procuram. Então, hoje, tecnologia e sustentabilidade não são opções, mas condições para o produtor rural gerar valor e se manter no mercado. Sustentabilidade, selo CCN, valor reputacional, bem-estar animal, diversificação de atividades, genética, lavoura, madeira e alta rentabilidade, para suportar a teórica invasão das commodities, que pode ser que venha. Então, eu quero continuar na atividade pecuária, eu preciso de criar alguma coisa. E isso é possível ser facilmente replicável dentro de diversas regiões mineiras, onde você pode continuar com a atividade pecuária, que é uma boa atividade, seja ela de corte, seja ela de leite, para que o produtor continue se mantendo no campo com aquela atividade que, teoricamente, ele viu seu pai ou seu avô fazer. Então, basicamente, é isso. Aqui é uma foto final das vacas mais velhas, ainda eram chifrudas, paridas, com os bezerros escolhendo entre sombra e sol, de uma forma bastante tranquila, mantendo esse bem-estar animal, essa condição ímpar que o gado pode ter para ter um desenvolvimento máximo e mostrar o valor máximo da sua genética. Eu fui muito rapidamente no que foi apresentado aqui, mas como eu fui apresentado a esse projeto em 2005, por um amigo meu de São Paulo, não está mais entre nós, me convenceu a conhecer uma fazenda em Vazante, eles tinham 80 mil hectares de LPF, e eu cheguei lá, ele olhou e falou assim, eu falei assim, vou plantar este ano. E comecei a plantar e comecei a acreditar. Hoje já estamos com mais de 1.000 hectares cortados, temos 2.000 hectares de integração, com a rentabilidade que eu já xinguei a árvore, já xinguei o gado, hoje eu estou xingando só o gado, não estou xingando a árvore, porque a arroba está baixa, o preço do quilo vivo está baixo, mas o preço da madeira está muito bom. Então, é mais uma cesta para o produtor colocar os seus ovos e continuar evoluindo. Sigam as ordens, se quiser mais detalhes, a gente está sempre à disposição, mas é possível fazer, basta querer. E eu tenho certeza que o nosso povo quer. Com a ajuda do Sistema FAENG, do Senar, auxiliando, e vamos iniciar, já saímos dessa cópia aqui pensando nisso, vamos iniciar um atendimento técnico-gerencial para a criação desses projetos com 10, 20 hectares, para que a gente possa ter uma melhoria de atividade, principalmente nesse momento cruel que o leite está passando, mas nós vamos continuar avançando e vamos continuar acreditando que é possível fazer uma agricultura sustentável, verde e com boa rentabilidade para quem está no campo. Obrigado. Eu preciso, me esqueci, tinha mudado até o relógio do braço, mas desmudei porque estava me incomodando muito. Eu queria só terminar para que essa moça, Adriana Malgeri, viesse aqui um pouquinho, falasse um pouquinho mais sobre o que você pensa sobre as árvores. Eu vou quebrar o protocolo, você tem 3 minutinhos, Dri. 5. Pode começar a falar, quando você falar, eles vão nem marcar o tempo. Ah, sei. Se apresente você mesmo, porque você é muito desenrolado. Boa tarde, Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal e vice-presidente também da IBA como conselheira, que é a Indústria Brasileira de Árvores.
Eu fico muito feliz de ver a apresentação do Antônio, justamente porque a gente traz essa possibilidade de escalabilidade, da gente trazer soluções de transição energética, de possibilidade de melhorar as condições também de toda essa parafernália que a gente vem discutindo, né, de possibilidades de, olha, sequestra, remove, fixa, né, são palavras que a gente vem ouvindo, principalmente quando se diz a carbono, também com o metano que você trouxe para a gente com a pecuária. E a gente traz essa possibilidade de escalabilidade, que é a integração lavoura, floresta e pecuária. Essa é uma possibilidade de escalabilidade, por quê? Eu represento o setor florestal, que a gente, nas nossas associações, na própria IBA, é composta por grandes empresas, né? A gente tem Suzano, Klabin, Gerdau, Valorec. Mas um exemplo clássico que eu gosto de dar, por exemplo, Minas Gerais é a maior área plantada do Brasil, são 2.300.000 hectares de floresta, Rodrigo. Plantadas, mais 1,3 milhão de hectares conservados por esse setor. Então, são 3.600.000 hectares que estão na mão do setor florestal, sendo que 60% disso não está na mão desses grandes que eu citei, na mão de pequenos e médios produtores, só que estão desistindo da atividade florestal, né, por várias condições que a gente vem enfrentando, tanto de regulação, quanto de financiamento, quanto de ciclos econômicos. E aí, quando você traz essa possibilidade da integração com outras atividades também agrícolas, você traz para ele esse balanço, esse equilíbrio, essa possibilidade de que, como o Antônio falou, que ele não está brigando mais com a floresta, mas ele já brigou quando a madeira estava baixa, né, o valor, de você poder segurar o homem no campo com atividades que se equilibram entre si, em caixa, porque, quando a gente está falando de floresta, a gente fala de 7 anos de fluxo de caixa negativo. É difícil para você falar para um pequeno e médio produtor, vai lá, planta floresta e acabou. Ele não sabe o que vai encontrar ali na frente. E aí uma atividade compensa a outra. Isso a gente traz escalabilidade. O Toninho citou regiões de Minas, mas a integração é um projeto muito interessante que a Embrapa Florestas também está trazendo para o Brasil inteiro, como possibilidade da gente trazer materialidade de ação para pequenos e médios produtores, e plantar florestas, né, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Então, essa é a mensagem que eu acho que é interessante, porque a gente vai muito além desses grandes negócios que a gente ouviu muito aqui também do nosso setor, sobre, olha, milhões e milhões de hectares, novos projetos, novas fábricas, né, plantas de celulose, plantas também para a produção de aço verde, mas grande parte dos fornecedores dessa madeira são os pequenos e médios que precisam ser estimulados. Essa é a mensagem principal. Obrigada, Toninho. Obrigado, Adriana. Doutor Antônio, por favor. Eu como moderador aqui, eu só quero falar algumas coisinhas bem breves. O componente florestal ele é bom pela venda depois da madeira, ou do cavaco, ou da serragem, mas ele tem um componente bem-estar animal que tem um diferencial enorme na produtividade, na qualidade da carne, no manejo do animal, lá quem está lidando com o animal. E quando eu fiz a provocação da transição, doutor Antônio, e aí sua apresentação foi muito rica por trazer dado e informação para mostrar que é possível fazer e o quanto isso gera de transformação. E tem um elemento lá no slide final seu que eu agregaria, que é a diversificação do risco, porque se o preço agora está ruim, você tem que ver o seu balanço total, né? Então você não tem um produto só sendo gerado naquela área, você tem 2 ou 3, ou às vezes até 4 produtos sendo gerados. E isso, não vou entrar na praia do Adriano para deixar ele falar, mas do ponto de vista de conexão de política pública, a gente no Brasil falar em integração lavoura, pecuária, floresta ainda mais longe ainda. Em integração já falava um pouco, mas a gente começou a ganhar muita força com isso, com o Plano ABC, criado no contexto da agenda climática, Acordo de Copenhague, Brasil se movimentando nessa agenda, essa agenda multilateral evoluindo. E hoje a gente tem tanta capacidade, tanta coisa boa para mostrar sobre isso, chegando no caso da sua produção, que simplesmente assim, não tem como questionar.
Se a gente conseguir pegar todo mundo que está com a fotografia de 2017 aqui e mudar para 2019, o que isso gera de benefício para o país, para a cidade, para a região, para emprego, para serviços, e ainda tem um co-benefício chamado carbono. Porque eu gosto de pensar que a transição tem que gerar um monte de coisa boa. O carbono é co-benefício. O carbono vai vir de brinde. E não, a gente não faz tudo isso pelo carbono. A gente faz isso porque precisa melhorar, precisa diversificar, precisa produzir mais, precisa ganhar mais dinheiro, e tem o carbono atrelado a tudo isso. Então, obrigado, doutor Antônio. Queria convidar agora o Eduardo Leão, da CropLife, para falar para a gente na perspectiva da CropLife, das empresas, do pacote tecnológico e de serviços atrelados para ajudar a fomentar casos como esse. Edu, por favor, tem uma apresentação, né, Edu? Tenho. Bem, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Acho que eu vou ficar de pé aqui, acho que fica mais fácil. Primeiro... Ok, obrigado. Primeiro, cumprimentar aqui meus colegas do painel, moderação do Rodrigo Lima. Dizer que é muito bom estar participando desse painel aqui exatamente no Dia da Agricultura, como você mencionou. E cumprimentar o deputado Zé Silva, deputado que tem feito aí, contribuído demais aí com a nossa agenda em Brasília. Estamos falando aqui de transparência, de políticas públicas, e é muito importante termos parlamentares, assim como o governo, comprometido, né, com as pautas que realmente trazem grandes benefícios ao país, né? Então, muito oportuna essa discussão nesse dia. E eu queria, então, falar e também cumprimentar o presidente, sempre presidente Ernesto Salvo, pela sua apresentação aqui. Foi realmente uma apresentação emocionante e acho que casa perfeitamente, né, Rodrigo, com o tema daqui exatamente da transparência, né? É mostrar um caso de sucesso, não só econômico, mas ambiental, né, e mostrando as informações, mostrando os dados, com parceria com o setor público, que pode atestar os benefícios que são gerados por essa prática tão rica, que imagino que não seja fácil, né, mas que realmente traz resultados aí bastante animadores, acho que para todos, né. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre agricultura regenerativa, né, e o papel que as tecnologias trazem para o avanço dessa agricultura que nós estamos chamando de agricultura tropical de baixo carbono, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que casa um pouco com o que o Rodrigo está nos desafiando aqui, que é a questão da transição, né? Então, eu queria... tá aqui. Obrigado. Imagina. Bem, então, peço desculpas, a apresentação está em inglês, tá? Acho que para facilitar, se tiver participação de pessoas de fora da palestra, né? Facilitar a compreensão. Bem, só queria muito rapidamente falar um pouco da CropLife, tá? A CropLife Brasil, ela faz parte de uma rede de CropLifes globais. Então, nós estamos falando aí de 7 regiões, além do Brasil, né, que, de uma certa forma, atuam no sentido de desenvolver tecnologias sustentáveis para a agricultura, né? Então, isso nos ajuda, inclusive, na coordenação de ações, de entendimento dos temas, e como a gente pode, juntos, evoluir, já que está tudo hoje tão conectado, né? Então, acho muito importante nós termos ter a oportunidade de participar dessa rede global. Nós hoje representamos 4 setores de insumos agrícolas. O setor de sementes e mudas, o setor de germoplasma, né? A biotecnologia, os defensivos químicos e os defensivos biológicos. São 4 setores que, apesar de terem cada um deles a sua agenda, a sua própria dinâmica, elas se integram, né, em algum momento no campo, né? E hoje, cada vez mais, a gente percebe essa integração dentro de um manejo mais integrado, né? Nós temos 57 empresas associadas, desde as grandes empresas
que estão aí presentes globalmente, quanto as médias e até as pequenas. Temos até startups, principalmente no setor de biológico, né, que é um setor que eu vou falar um pouquinho mais, mas que ganha cada vez mais uma importância relevante dentro da agricultura, particularmente no Brasil. Eu vou mostrar alguns números posteriormente. Tá? Bem, o nosso sempre ministro Roberto Rodrigues, ele tem falado algo que eu acho muito rico, que hoje nós temos aí 3 grandes desafios no século, acho que ninguém duvida desses desafios, que são segurança alimentar, segurança energética e clima. Eu acho que todos eles são desafios extremamente importantes e hoje não dá para se pensar em caminhar sozinho, com um ou dois deles. Nós temos que caminhar os 3, concomitantemente. Nós temos que aumentar a oferta de alimentos. Vamos aí caminhando para 10 bilhões de pessoas ali na esquina, daqui a 27 anos, essa é a estimativa. Isso vai demandar 50% mais de alimentos. De outro lado, nós temos uma demanda enorme por energia. Muitos países, particularmente onde está tendo um maior crescimento populacional, são países que estão tendo aí também um crescimento econômico muito forte e vão demandar mais energia, no momento que a gente precisa necessariamente buscar fontes de energia mais limpas, mais renováveis, e a agricultura, de novo, é uma fonte importante. O painel que nos antecedeu discutiu essa questão dos biocombustíveis, e tudo isso tem que ser feito de uma maneira que a gente consiga trabalhar de uma forma com cada vez menos emissões e também adaptando, né, as condições, as novas condições de clima. E aí entra também a agricultura e a tecnologia que permite a adaptação dessa agricultura a uma situação de aquecimento global. Esse gráfico aqui é muito familiar a todos os que convivem, né, no setor do agronegócio brasileiro. Esse é um número, eu acho que é muito ilustrativo, né? Mostra a nossa capacidade de aumentar a oferta de alimentos, fibra e energia e combustíveis renováveis. Aumentamos aí em 6 vezes, né, nos últimos 40 anos, nesse período que nós passamos de importador líquido para grande exportador global. E esse crescimento se deu basicamente em cima de produtividade. Tivemos aí ganhos da ordem de 3, 4 vezes a produtividade nesse período, né? Isso não aconteceu por acaso. Todos vocês conhecem a história, né? Uma história de muito trabalho, muito esforço, muita criatividade, muita inovação. E aí agora a gente começa a pensar, né, Rodrigo? E agora, né? A gente temos aí uma história extremamente rica para contar, mas e a transição, né? Como é que nós vamos agora continuar caminhando, né, com mais inovação e cada vez mais sustentabilidade, né? Essa é uma situação que a gente discute hoje muito fortemente, muitos conceitos, né? Um deles trata sobre a agricultura regenerativa. Isso aqui é uma definição da FAO, né? Que é o desafio de nós continuarmos produzindo em condições de clima imprevisíveis, ao mesmo tempo reduzindo emissões, recuperando terras degradadas, como vimos o exemplo extremamente rico agora do Ernesto Salvo, melhorando a situação de vida dos produtores rurais, a partir de uma convergência ampla de tecnologias e práticas, que é o que nós temos que agora estar discutindo. Então, é muito claro que essa solução ela é uma solução que vai ser distinta dependendo da região que você está, dependendo das condições, dependendo de N fatores. Mas o que fica muito claro é que nós temos que necessariamente discutir pelo menos essas 3 dimensões: otimização e padronização de processos, temos que discutir sistemas de produção e temos que discutir novas tecnologias. E
abraçando tudo isso, nós temos, obviamente, as políticas públicas, né? Qual o ambiente, em que ambiente nós temos que operar para gerar os incentivos necessários para que tudo isso ocorra, né? Como é que nós vamos avançar em sistemas de produção de plantio direto, de integração lavoura-pecuária-floresta, manejo integrado de pragas, recuperação de áreas. De novo, como é que nós vamos continuar investindo em novas tecnologias, inovações tecnológicas na área de melhoramento, biotecnologia, defensivos químicos cada vez mais seletivos, mais ambientalmente sustentáveis, os biológicos e os fertilizantes. Mariana estava me contando agora sobre uma experiência muito rica, né, de biológicos em Minas, particularmente ali na área de frutas, né? Nós vamos falar um pouquinho agora dos biológicos, mas, bom, depois dessa aula que o Ernesto Salvo falou, eu fico até com vergonha de falar alguma coisa de integração lavoura, pecuária, floresta, mas parece até que eu já tinha assistido a apresentação do Ernesto, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui, desculpe, do Antônio, tudo que nós estamos falando aqui foi exatamente o que foi apresentado, né? Então, nós estamos falando de otimização e intensificação do solo, conservação e biodiversidade, aumento da renda do produtor, melhoria da qualidade do solo, aumento da produção de grãos, carne, madeira, leite, tudo que nós acabamos de ver, né? Acho que realmente acabamos de ver um exemplo muito rico, prático, né? Melhor eficiência no uso dos recursos, e por aí vai. Redução de trabalho temporário, né? Porque aí você dá a oportunidade de ter trabalho aí durante o ano todo. Isso que o Rodrigo acabou de falar, a melhoria do bem-estar animal, a mitigação de gases de efeito estufa, enfim, uma série de benefícios que fazem parte dessa agricultura mais sustentável e que, obviamente, traz uma série de outros benefícios atrelados a isso. Outro, todos conhecem também, agricultura de plantio direto. Hoje, mais de 50% das nossas terras hoje são produzidas com plantio direto, um sistema de produção altamente conservacionista, né? E vamos falar agora sobre, e para concluir, tá, Rodrigo, sobre algumas tecnologias, né? Cada vez mais o produtor tem à sua disposição, na prateleira ali, diversas soluções tecnológicas. Então, que se combinam, né? Muitas vezes se combinam, outras vezes se substituem, né? Nós temos uma ou outra, às vezes temos uma e outra. Então, ao invés de você usar um pesticida, você vai usar um produto que seja geneticamente modificado, resistente a determinada praga. Ou, às vezes, você vai utilizar um pesticida combinado, um pesticida químico combinado com um biopesticida, um biológico, e assim por diante, né? Muitas vezes, somente um biológico. Então, é uma combinação aí de tecnologias que se integram no campo e é uma forma, inclusive, de você otimizar todos os recursos que você tem à sua mão, né? O biológico, já falamos um pouco aqui, mas aqui um dado muito interessante. O Brasil, hoje, é o mercado que mais cresce no mundo na utilização de biológicos. Nos últimos 4 anos, no Brasil, teve um crescimento de mais de 60% no seu consumo, enquanto o mundo, nesse período, cresceu 16%. Então, nós estamos crescendo num ritmo 4 vezes maior do que o mundo cresce. E vamos crescer ainda mais. Hoje, nós utilizamos mais ou menos 30% das nossas terras com biológico, então existe um potencial muito grande de crescimento e uma expectativa de sair hoje. Hoje nós temos aí um mercado de quase 5 bilhões, entre 4 e 5 bilhões de reais, e devemos ir para 17 bilhões até 2030. Então, um mercado que realmente tem aí potencial, um ritmo de crescimento já muito alto e um potencial ainda maior. Aqui nós podemos ver o número de registros, né, de biológicos no Brasil nos últimos anos. Aí vocês podem ver que
a partir de 2007, 2017, 2018, 2019. Então, passa a haver aí um boom, né, de utilização de biológicos, principalmente na área de biopesticidas, biofungicidas e bionematicidas, né? Esses respondem sozinhos por quase 90%, 80 e tantos por cento de todos os biológicos, mas com um potencial aí enorme, né, de outras utilizações, no regulador de crescimento, feromônio, enfim, fertilizantes, né, uma série de outras utilizações. Tá? E não menos importante, só pegando um caso de biológicos, que é a fixação de nitrogênio, isso, só essa tecnologia permitiu a mitigação de mais de 20 milhões de toneladas de CO2 equivalentes desde o início do seu uso, há cerca de 30 e poucos anos, quando ele ganhou mais ritmo. Né? E, por fim, Rodrigo, eu também queria falar um pouco da biotecnologia, que é uma outra tecnologia que tem aí possibilitado aí ganhos econômicos muito grandes para o produtor. Nós estamos comemorando esse ano 25 anos, né, da primeira aprovação do organismo geneticamente modificado no Brasil, e fizemos agora aproveitamos para fazer um relatório disso, e fizemos um lançamento até desse relatório lá em Brasília. Ele está, inclusive, disponível no nosso site da CropLife, mas ele identificou que somente por conta do uso de biotecnologia, os produtores ganharam algo próximo de 140 bilhões de reais nesse período. Essa foi a conta que nós identificamos. Mas, mais do que isso gerou ganhos ambientais extremamente importantes, não só econômico, mas também ambiental. Primeiro, uma otimização no uso de pesticidas. Então, há uma redução importante da ordem aí de mais de 1.500 toneladas no uso de pesticidas nesse período. Há uma redução significativa no uso de fóssil, né, porque você tem menos aplicações, então você gasta menos diesel, menos água. E também, por conta da tecnologia, nós estimamos que houve uma redução, ou melhor, nós evitamos a expansão de cerca de 20 milhões de hectares em novas áreas. Né? E, por fim, não menos importante, uma redução da ordem de 70 milhões de toneladas de CO2 equivalente, somente por conta dessa tecnologia. Então, quem tiver interesse, o estudo está disponível, foi um estudo que nós fizemos junto com uma consultoria lá no Brasil, né? E está disponível no nosso site, né? CropLife Brasil. Tá? Então, concluo aqui, Rodrigo. Eu acho que a grande mensagem é realmente a gente tem que buscar tecnologias adaptadas às diferentes regiões. E uma outra mensagem que eu acho muito importante destacar aqui, eu acho que vai ser trazida aí pelo Adriano, pela Mariana, mas a questão da política pública. Né? Nós precisamos realmente garantir que nós tenhamos um ambiente institucional que permita, né, com que os investimentos ocorram e, com isso, haja uma situação de ganha-ganha. Né? Ganha os produtores, ou melhor, uma política pública que incentive essas práticas mais sustentáveis, de tal forma que você possa beneficiar os produtores. Você mencionou o Plano ABC, né, que é um dos mecanismos importantes de incentivo a tecnologias que reduzam emissões, e várias outras, né, vários outros mecanismos, e que permita também uma previsibilidade para que haja realmente os investimentos necessários nessa área. Então, com isso, termino por aqui e fico à disposição também. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Acho que na linha lá da transição, uma das mensagens que eu trago da sua apresentação, Eduardo, é que não existe bala de prata, não existe uma solução que vai resolver todos os problemas, ainda mais para todos os países. E eu gosto sempre de usar uma referência da convenção. Então, se a gente tem as NDCs como as ações que os países vão fazer para alcançar suas metas,
existem 141 NDCs que propõem ações de agropecuária. Então, é impensável imaginar que tem 141 países que vão fazer a mesma coisa, até porque os desafios de cada um são decorrentes de vários fatores. E enxergar essa cesta de soluções, de opções que podem ser adotadas, chegando até, doutor Antônio, a ter a genética apropriada de baixo carbono, porque o clima naquela região é assim ou assado, porque eu tenho experiência que mostra que aquela genética ali é melhor. Se imaginar chegar nessa capacidade, Adriano, do ponto de vista, inclusive, da política pública, chegar nessa capacidade de falar, ó, aquela genética ali é melhor, você vai ter maior produtividade do leite, que, doutor Muniz, é a vaca que vai aguentar mais firme o tempo, porque tem ciência por trás. Isso é desenvolvimento, isso é inovação, Edu. Eu acho que a palavra inovação e tecnologia, ela é a base dessa transição para a agropecuária de baixo carbono em qualquer lugar do mundo. Sem isso, a gente brinca de resolver um problema. Com isso, a gente consegue muito mais impacto e soluções que vão permitir avançar e evoluir, mesclando o que foi trazido de segurança alimentar global, segurança energética global, que, em parte, se dá dentro da porteira, em parte, e também o enfrentamento do desafio climático. Obrigado, Edu. Queria agora convidar o Leonardo Carvalho, meu xará de sobrenome aqui, que eu sou Carvalho também, que é Chief Global Strategy Officer da Solinftec, para contar um pouquinho para a gente como vocês trabalham esses desafios da transparência e desse aprimoramento do setor produtivo, de uma forma ampla, diante desses desafios. Por favor. Primeiramente, quero agradecer o convite da CNA, de vir aqui e conseguir trazer um pouco do nosso conceito, um pouco da nossa empresa, cumprimentar todos os meus amigos painelistas e dizer que está sendo uma aula fazer parte desse painel aqui, com experiências tão enriquecedoras e pessoas tão brilhantes. Obrigado pela introdução. E quero começar falando um pouco sobre a Solinftec, que é uma empresa brasileira de tecnologia do interior de São Paulo, que está focada em resolver problemas do agro, independente qual seja essa escala. É claro que quando a gente olha para um setor privado, ele sempre vai tentar buscar meios mais rentáveis, de maior retorno e mais rápido. E quando a gente fala disso no agro, a gente está falando dos grandes players. Então, é uma trajetória normal começar a sua trajetória solucionando problemas de grandes players. Hoje, a Solinftec cobre praticamente 97% de toda a área plantada do setor sucroenergético no país. Então, provavelmente, o açúcar que nós estamos tomando no nosso café está sendo rastreado para as nossas tecnologias. E a rastreabilidade faz parte exatamente de uma transição e uma transparência que o agro está precisando hoje em dia. Com toda essa tecnologia desenvolvida na cana, foi possível a gente migrar para outros setores, assim como a laranja, soja, milho, o trigo, que juntos é a base alimentar. A gente não precisa ficar gastando muito tempo aqui quando a gente menciona sobre a necessidade de alimentar mais pessoas no mundo, tendo em vista toda a nossa insegurança alimentar, mesmo estando numa conferência climática, se você colocar na balança, provavelmente, ou certamente, a insegurança alimentar ela vem antes, muito mais do que uma mudança climática. E a Solinftec, ela traz esse contexto de tecnologia para resolver problemas no agro, e começando pelo Brasil, onde praticamente alimenta 1 bilhão de pessoas, 800 milhões de pessoas. E essa responsabilidade de aumentar a produção está com os nossos produtores. Provavelmente nós vamos alimentar 20% de toda a população global nos próximos anos, tendo em vista todo o crescimento populacional que a gente está tendo. Mas entregar a tecnologia na ponta é muito difícil. Você entregar um valor real para o produtor é muito difícil, até porque o produtor ele não pode perder mais tempo. Como foi mencionado anteriormente, para o produtor conseguir ser mais rentável, ele tem que pensar que tecnologia
e sustentabilidade é o dia a dia dele. E o produtor está cansado de receber promessas, ele precisa receber soluções que façam com que ele seja mais eficiente. Então, aí está o principal desafio de empresas de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia para o produtor brasileiro, pode parecer comédia, mas é engraçado que eu posso dizer que hoje o produtor brasileiro é o produtor mais tecnificado no mundo. A gente tem uma síndrome que acha que o que é mais tecnológico está sempre fora do país, e no agro isso não é uma realidade. Hoje os produtores eles são muito mais tecnificados, muito mais responsáveis com temas como a sustentabilidade, tendo em vista que a gente tem na nossa área 66% do território todo preservado. Então, o produtor, além de ter que conviver com um monte de inseguranças jurídicas, climáticas, commodities, ele ainda se preocupa com a questão ambiental. E esse é um diferencial do produtor brasileiro. E vejo que é por isso que nós somos cobrados, porque nós entregamos muito. Então, como a gente alimenta bastante pessoas, como a gente provém muito alimento na casa das pessoas, eu acho que é por isso que o agro brasileiro ele é cobrado. A gente precisa, de alguma maneira, mudar o nosso discurso internacional, trazendo a imagem que, sim, nós somos tecnificados, nós somos sustentáveis, nós produzimos alimentos para o mundo. E a tecnologia, ela é a nossa maior aliada. Eu, como setor privado, na tecnologia, no agro, acredito muito nessa transformação, Rodrigo, que você mencionou, que a gente pega toda a história da agricultura, eu gosto de frisar bastante que a agricultura ela veio passando por transformações. Nós começamos lá atrás, nos primórdios, com uma agricultura rudimentar, com equipamentos sendo puxado por animais, evoluímos por um maquinário entrando dentro de campo, tivemos uma revolução verde com as melhoras da genética, dos insumos, tivemos uma agricultura de precisão que vem começar a trazer muito informação para o campo. Até então, o campo era um lugar onde nós não tínhamos informações para tomar decisões, as decisões eram muito baseadas em conhecimento empírico, e hoje isso já não é mais uma realidade. Hoje as decisões são tomadas através de tecnologia que estão instaladas no campo. E a gente chega num momento que tem muitas tecnologias que precisam se conversar entre elas. Uma estação meteorológica que é muito importante para o produtor precisa conversar com uma tecnologia de solo, precisa conversar com uma tecnologia que está embarcada numa máquina. E aí está o grande desafio. Só que eu acho que a gente está passando por essa transição novamente no agro. Agora, a gente está acostumado a viver com equipamentos grandes no campo. Nós temos hoje uma indústria desenhada para você produzir mais alimentos, que nós devemos isso a eles. Se a gente hoje está nos alimentando, é porque tem uma indústria que produz alimentos e tem um maquinário extremamente eficiente. Só que para a próxima geração, para a gente conseguir dar o próximo salto, fazendo a transição, a gente precisa fazer o agro mais tecnológico. E a gente acredita que você colocar um caminho intermediário, como a robótica, pode ser algo que faça esse processo transacional mais fácil. Equipamentos de larga escala não vão resolver as nossas necessidades, tendo em vista que a média de um produtor no mundo são 3 hectares. Um produtor que precisa comprar uma máquina ou depender de uma cooperativa, ele jamais vai conseguir fazer um payback ou ter lucratividade suficiente tendo que ter esses custos. Então, a gente acredita muito e fielmente que, provavelmente, teremos muitos equipamentos no campo, porém de menores portes. E esses equipamentos eles precisam ser sustentáveis, eles precisam ser eficientes, eles precisam ser autônomos. E esse é o conceito que a Solinftec está empregando. Eu trouxe até um vídeo para compartilhar com vocês de uma última tecnologia que nós lançamos recentemente. E essa tecnologia já está em 7 países. A Solinftec está em 14, mas essa tecnologia está em 7 países. E está basicamente ensinando os europeus, os norte-americanos, como fazer uma agricultura mais sustentável. Não sei se o pessoal consegue soltar o vídeo aí atrás, enquanto eu trago alguns ensejos e alguns detalhes dessa tecnologia. E
Hoje, nós temos no Brasil aproximadamente 8 milhões de produtores. Esses produtores, eles dependem de políticas públicas, eles dependem de clima, eles dependem de insumos, e isso é muito difícil quando ele não consegue se apegar em algo que dá um retorno muito expressivo. E essa tecnologia que eu quero trazer para vocês é uma tecnologia que a gente acredita que vai colocar o produtor no coração da decisão. O produtor ele vai deixar de ficar no campo tomando decisões que ele não consegue ter controle através da tecnologia, através de inteligência artificial, através de robótica e através de um aprendizado, de um machine learning rodando constantemente. Se quiserem soltar, pode soltar. Enquanto isso, eu vou explicando um pouquinho do equipamento. Ele é o primeiro robô de larga escala do mundo trabalhando em energia solar e baterias, ou seja, eliminando 100% o uso de combustíveis fósseis no campo. Ou seja, ajudando o produtor e sendo sustentável ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem um equipamento que consegue cobrir 200, 300 hectares e com valor acessível, que eu acho que aí está a grande chave do sucesso, é fazer esse equipamento acessível, o produtor ele consegue ser mais lucrativo. Então, essas imagens que vocês estão vendo é muito interessante porque a gente acoplou vários sensores na mesma máquina e essas luzes que vocês viram, ela acaba por eliminar o uso de pesticida no campo. A gente consegue simular algum feromônio que a gente atrai esses insetos e acaba por matar com eletrochoques. A barra de pulverização que apareceu ali mostra uma identificação em tempo real das ervas daninhas, que a gente sabe que isso é responsável por acabar com praticamente 20% da produtividade no mundo. Então, a gente consegue identificar e fazer uma aplicação otimizada. A gente não foca numa aplicação em larga escala, a gente foca numa aplicação otimizada. A gente acredita muito que hoje o uso de produtos químicos no campo ele é extremamente essencial. E a gente precisa fazer isso, mas precisa fazer isso de uma forma extremamente controlada, porque a agricultura precisa dar um próximo passo. Para a agricultura dar o próximo passo, o produtor tem que ser beneficiado. Então, quando você fala com relação ao crédito de carbono, eu não acredito que um produtor hoje em dia, no mundo, vai trocar uma boa prática que faça ele ser mais rentável só para conseguir 3, 4 dólares do crédito de carbono. Isso tem que ser um bônus, isso tem que ser um resultado. E aqui está um exemplo como a gente consegue fazer o produtor mais eficiente, mais sustentável e mais rentável ao mesmo tempo. Esse equipamento, rodando durante uma safra nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, estamos falando de praticamente 100 unidades, durante um ano, evitou mais de 420 mil toneladas de CO2. Estamos falando de uma única tecnologia, estamos falando de uma única empresa, estamos falando em alguns hectares. Hoje nós cobrimos praticamente 15 milhões de hectares ao redor do mundo. Não toda essa área está sendo coberta por essa nova tecnologia, mas eu também acredito que o próximo passo que nós temos que dar não vai estar com as grandes empresas. Provavelmente serão pequenas empresas, uma grande quantidade delas, resolvendo diferentes tipos de problema. Até porque já existe uma indústria desenhada para isso. E a gente não pode fazer mais do que a gente vem fazendo constantemente nos últimos anos. A agricultura precisa de uma nova onda. A agricultura precisa mostrar que o produtor consegue ser mais eficiente. E para finalizar meu discurso, eu acho que muito mais importante do que a gente ficar levantando aspectos que o produtor muitas das vezes é considerado vilão, a gente trocar um pouco esse panorama. A gente começar a colocar o produtor como o centro das decisões. Porque se a gente está discutindo qualquer tópicos com relação a insegurança alimentar, mudanças climáticas, certamente isso vai passar pelo produtor. Então, a gente quer analisar toda uma cadeia de ofensores
mas a gente tem que lembrar que quem hoje produz são eles. E eles precisam receber o benefício em primeiro lugar, antes de qualquer outra parte dentro da escala. Essa tecnologia está economizando 80% do uso de água no agronegócio, que é o que todo mundo fala, que o agronegócio consome muita água. E é verdade. Para a agricultura tradicional que nós utilizamos hoje, a gente consome muita água e vai continuar consumindo. Mas é possível, sim, a gente também conseguir aliar o recurso mais valioso que nós temos hoje e temos que cuidar, que é a água. Então, um exemplo de empresa brasileira, mostrando para o mundo que é possível ser sustentável, mostrando para o mundo que é possível o produtor produzir mais com menos, que ele consegue ser mais rentável e que a gente consegue produzir mais alimentos para o mundo. Mesmo em tempos que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, que a gente coloca ele como culpado, mas, na verdade, eles são os principais protagonistas e pode ser o principal ator para resolver a questão da mudança climática no agro. Tecnologias como a nossa provavelmente vai encabeçar essa mudança, provavelmente vai trazer mais esses benefícios e fazer com que não só o Brasil, mas outras empresas e outros países também consigam ter um agro muito mais sustentável. E parar de ficar ouvindo, Rodrigo, que a gente, que o Brasil desmata, parar de ficar ouvindo que o produtor brasileiro ele não tem responsabilidade com o que ele faz. Mudar o nosso discurso, mostrar que a gente realmente é diferenciado em qualquer lugar que nós estejamos com tecnologia, com produtividade. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Pegando alguns ganchos aqui, como eu fiz com os outros painelistas. Naquela linha de ter 141 países que querem adotar ações, e uns podem mais do que os outros, a gente tem uma iniciativa chamada Agriculture Innovation Mission for Climate, que foi criada lá em Glasgow há 2 anos, conectada com inovação, que é o que eu falei ao fim do painel do Edu e volto a falar no seu. Por quê? Porque se eu tenho capacidade de ter tecnologias que vão permitir usar menos água, vai permitir usar menos insumo, que vai permitir não usar diesel para rodar um trator, talvez não precisa nem de uma pessoa lá dirigindo, porque é robô. Então, assim, você vai somando tudo que você economiza para produzir de forma mais eficiente, não tem quem não queira usar. Só não vai usar se não puder usar, se não tiver disponível a tecnologia. Como tem, como disseminar cada vez mais essa e outras tecnologias. Então, sem inovação e sem disrupção para poder fortalecer melhorias, ninguém vai conseguir produzir mais. E lembrando do carbono lá no final como um co-benefício, né? Porque o carbono, sim, é importante, a gente já vai passar para o Adriano, mas não é só o carbono. A adaptação é um dos temas que o Adriano vai falar, e a adaptação é um dos temas centrais, o Eduardo falou também, de toda a agenda de agropecuária quando se discute agropecuária aqui na convenção. A gente começou a discutir de forma mais enfática a agropecuária em 2007, 2008, e hoje, naquela época, doutor Muniz, era muito mitigação pura, reduzir emissões, e hoje está claro, está evidente que, sem ter adaptação, ninguém vai conseguir, o mundo vai falhar em entregar segurança alimentar e nutricional e contribuir com a transição energética que é necessária, e isso é inovação na veia. Então, é muito bacana ver uma tecnologia dessa. Então, já pensa, você economiza diesel, homem, água e insumo. 4 economias, com um robozinho andando ali de noite na lavoura. Então, é super bacana conhecer e somar a essa cesta de soluções que a gente precisa ter para poder fazer e percorrer essa transição. Obrigado. Agora eu queria chamar o Adriano Santiago, do Ministério da Agricultura, coordenador geral de mudanças climáticas e agropecuária conservacionista do MAPA, da STI, para falar um pouquinho para a gente, Adriano, sobre as ações e políticas para garantir transparência em relação ao que reduz de emissões e ao que significa adaptação
partindo da premissa que, como o Marcelo Morandi falou no painel anterior, a gente tem obrigações depois dos relatórios que a gente vai ter que mandar bianuais, dos inventários de emissão, e acho que a gente tem, pelo que eu já vi em algumas apresentações aqui, doutor Antônio, com os dados da Embrapa, a gente tem sempre o desafio de construir, nas palavras do Eduardo, o enfoque tropical pautado em dado, em volume de dado, para que a gente possa comprovar que o que a gente faz verdadeiramente é transformacional, está mudando, está permitindo evoluir nessa agenda. Então, Adriano, por favor, conta para a gente como é que vocês estão trabalhando isso lá no mapa. Obrigado, Rodrigo. Eu estava aqui anotando algumas coisas no celular, eu acabei deixando a minha caneta ali na mochila e percebi que eu puxei meu bloco de notas aqui e estava sem. Mas queria agradecer mais uma vez, CNA, pelo convite. É a minha segunda vez aqui hoje. Pela manhã eu participei do painel de segurança climática, energética e alimentar. E eu vou tentar capturar algumas coisas aqui que eu consegui ouvir dos colegas aqui painelistas e tentar reagir a isso e fazer um diálogo. Eu vou começar pelo esse ponto que o Leonardo trouxe no final da fala dele, da necessidade de mudar a imagem do setor agropecuário. Isso dialoga diretamente com transparência, Leonardo. Eu nem diria também que é só mudar, não. É mostrar o que verdadeiramente acontece, porque a nossa agropecuária ela é pujante, ela é líder, e há interesses outros por trás que tentam deturpar isso. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem, com o sistema de transparência, mostrar a imagem verdadeira do setor. E aí nós temos alguns desafios, tanto trazidos pelo contexto internacional como pelo contexto nacional. E eles não são excludentes, acho que um alimenta o outro. A gente ouve muito que o produtor não vai saber o que é órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico, SUBSTA, o órgão subsidiário de implementação, SBI, Convenção de Clima, Paris, e não tem que saber mesmo. Acho que alguém comentou aqui que a gente tem que pegar o produtor no que ele sabe fazer. Não adianta a gente chegar ao produtor e dizer, olha, você tem que reduzir emissões de gás de efeito de estufa para salvar o meio ambiente. Claro que tem que ter... Há produtores com esse pensamento também. A gente teve aqui de manhã a Ana Carolina, uma jovem produtora, imbuída nessa parte também, mas, na verdade, é que a gente tem que falar na parte mais sensível do corpo mesmo, do produtor, que é conquistar corações e mentes, e aí, quando a gente fala de coração, é conquistar no órgão sensível, que é o bolso. A gente tem que mostrar que o produtor vai ter rentabilidade, vai ter ganho socioeconômico com aquela adoção da tecnologia que a gente está propondo. Acho que isso é muito importante ter em mente, né, de que mostrar os ganhos que o produtor vai ter com a adoção de práticas mais sustentáveis. Concordo com o Rodrigo, a gente tem que mostrar que não é só carbono. Eu acho que os ganhos que podem vir de outras abordagens têm que estar na mente do produtor, vou chegar um pouquinho mais à frente. Mas eu queria falar um pouco desses desafios que nós temos como país, em termos de relato, e que a gente precisa muito da ajuda dos dados embasados em ciência, e eu estou me referindo aqui já a uma fala sua, Rodrigo. Você falou que a gente precisa de política pública embasada em ciência, e não é à toa que a gente tem a Embrapa para isso, a gente tem colegas aqui representando, o Marcelo Morandi já participou aqui do painel anterior, mas o fato é que a gente tem que ter esse suporte por trás da política pública. E, para a gente construir os nossos relatórios, em que a gente tem que prestar as contas aqui para a convenção e prestar contas internamente em termos das metas nacionais que a gente assume, é importante a gente estar bem atento a toda a discussão que nós temos aqui, né, sobre os relatórios. Aí eu fico muito feliz quando eu ouço o Antônio mostrando os resultados de integração lavoura, pecuária e floresta, o Eduardo mostrando os resultados de bioinsumos, duas das tecnologias do nosso plano ABC e agora plano ABC+. E eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui de manhã: a nossa contribuição nacionalmente determinada, ela não é determinada pelo governo, ela é nacional, ela é nacionalmente determinada. Tem que haver toda uma discussão na hora de a gente colocar as nossas metas com toda a sociedade, no caso do setor agropecuário, com o setor. Antes de colocar as metas, vamos conversar como é que o setor pode entregar, mas a outra ponta também. Eu fico muito feliz de que o setor vai nos ajudar muito com os dados. Todos aqui, né, a gente teve um pequeno exemplo, pequeno, mas muito importante,
do Antônio e do Eduardo, dos resultados que a gente pode ter em termos de mensuração, relato e verificação e transparência. E a gente tem desafios aqui na convenção em termos de relatórios que a gente tem que apresentar, porque até hoje a gente tinha uma diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Você mencionou que o Morante teria comentado alguma coisa, eu não sei se eu vou estar repetindo aqui, mas que é bem importante a gente estar atento a isso, porque o sistema que a gente vai passar de revisão vai ser muito mais forte do que a gente teve no passado. Nós não tínhamos obrigação de redução de emissões de gás de efeito de estufa debaixo do protocolo de Kyoto, agora a gente tem metas quantificadas, né, para a nossa NDC no Acordo de Paris. Os relatórios eram diferenciados, nós tínhamos relatórios bienais de atualização por parte do país em desenvolvimento, relatórios bienais por parte de países desenvolvidos. Agora, para Paris, já no final de 2024, a gente vai ter que apresentar um relatório que é comum para ambos, tanto para o país desenvolvido como para o país em desenvolvimento, são os relatórios bienais de transparência do Acordo de Paris, ainda que se tenha alguma previsão de flexibilidade para países em desenvolvimento. Mas eu acho que, no caso do Brasil, a gente tem até que usar pouco essa flexibilidade, falando muito sinceramente, acho que tem que ver onde que é o ponto que a gente precisa mesmo, porque a gente tem um sistema de acompanhamento dessas emissões muito mais desenvolvido do que alguns países em desenvolvimento, e a gente chega perto de alguns países desenvolvidos também, então a gente não tem que ter medo. Mas temos que estar preparados para fazer esse relato, e, ouvindo aqui o setor, nos tranquiliza muito de que a gente vai conseguir os dados para fazer isso. Nessa parte internacional, e aí pensando de como a política pública dialoga com a ciência, eu vou fazer uma provocação. Eu sei que é um assunto hermético, complexo, mas que a gente tem que trazer muito forte aqui para a discussão do setor, e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já conhecem bem esse assunto, que é a questão de métricas de emissões. A gente está falando de transparência e está falando de política pública para a mudança do clima, mas quando a gente compara o dióxido de carbono fóssil com o metano ou os gases de efeito de estufa biogênicos, a gente tem que ter clareza da diferença que tem nisso. E a gente tem um debate equivocado no Brasil hoje de tratar diferentes como iguais. Não dá para colocar no mesmo bolo o setor energético e o setor agropecuário em termos de teto de emissões. Não faz sentido colocar o mesmo teto para o setor, porque os gases são diferentes. Um é gás fóssil, o outro é gás biogênico. E os tempos de vida na atmosfera são diferentes desses gases. É claro que o metano ele tem um potencial maior do que o dióxido de carbono, e se a gente falar em potencial de aquecimento global, o GWP, né, aqui na sigla da convenção, o metano contribui 21 vezes, e agora nos relatórios mais recentes, 25, 27 vezes mais do que o CO2. O tempo de vida do metano na atmosfera é de 12 anos. Qual é a métrica melhor para a gente comparar esses gases, tendo o dióxido de carbono como referência? A gente tem uma outra métrica que vem sendo trabalhada há muito tempo, que é o potencial de aumento de temperatura, GTP, em que o fator do metano comparado com o dióxido de carbono é 7. Então, Munir, quando de manhã aqui falei da participação das emissões do setor agropecuário no todo das emissões brasileiras, 39% vindo da mudança do uso da terra e florestas, 29% da agricultura e 23% da energia, a gente está falando de CO2 equivalente. Isso em 2020, relatório do MCT, que é o responsável no Brasil por coordenar o sistema de transparência brasileiro. Mas se a gente utilizar a métrica do GTP, onde o metano tem uma influência menor comparado com o CO2, a gente está falando de 7, essa figura muda completamente. A participação do setor agropecuário cai à metade. De 29% passa para 15% como responsável das emissões brasileiras. E eu estou querendo dizer isso aqui não como uma forma de nos escudar e deitar em berço esplêndido, não. Mas, para a política pública correta, qual é a métrica que a gente vai utilizar? E a gente teve uma conquista importante na negociação antes da COP, aqui, em junho, na Alemanha, que foi ter um reconhecimento, e aí aqui falando do SUBSE, do órgão de assessoramento científico e tecnológico, de que existem avanços em termos de métricas, mas tem lacunas, tem necessidade de pesquisa para a consideração de qual métrica ser utilizada dependendo da política pública que a gente vai estar falando. Então, acho que isso é um debate que a gente tem que trazer aqui para o setor, e a gente está tentando fazer isso aqui nas negociações. Nessa específica não tem um item de agenda para isso,
mas a gente está sempre atento a defender a métrica correta. Em termos de política pública, o desafio que a gente tem hoje é monitorar as tecnologias de sustentabilidade do Plano ABC, e aí, conforme a gente coloca o plano mais ambicioso, também é mais ambiciosa a nossa busca por um sistema de transparência também, porque a gente está falando de um ABC de 2010 a 2020, em que a gente tinha uma meta de entre 130 e 170 milhões de toneladas de CO2 equivalentes naquele período, né, naquela primeira década. E a gente bateu essa meta, né, a gente chegou perto de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalentes reduzidas nesse período, então, acima do que a gente tinha colocado, e em termos de área também. Né, a gente tinha 35,5 milhões de hectares de meta, conseguimos alcançar mais de 52 milhões de hectares de adoção dessas tecnologias. Mas agora a ambição do Plano ABC é maior. ABC+, de 2021 a 2021 a 2030, a gente está falando em 70 milhões de hectares como meta, e estamos falando de cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes nesse período. Ou seja, a gente está falando de 5 vezes o que foi o primeiro Plano ABC. Quando se fala em ambição, e aí, de novo, Leonardo, a questão de imagem do Brasil, basta mostrar isso. Para quem nos critica, a gente está quintuplicando a nossa meta que a gente colocou no primeiro Plano ABC. Claro que não vai ser fácil, vai ser muita luta, e aí vem outro aspecto que, agora não sei se foi o Rodrigo ou o Leonardo que mencionou, o produtor no centro da decisão. A gente precisa ter o produtor no centro da decisão. E, em termos de política pública, o que a gente tem lá no mapa é um grupo trabalhando a questão de transparência, de mensuração, relato e verificação, indo na ponta. Isso não começou de agora, a gente tem que reconhecer, já na primeira fase do Plano ABC, a criação dos chamados dos grupos gestores estaduais. É importantíssimo porque a gente dialoga com os produtores nos estados. Não é uma política top-down do governo federal impondo o que tem que ser feito ali em termos de metas. É uma coisa construída com os estados, com o produtor na ponta. Isso é uma parte importante. E o desafio que a gente tem como política pública é como levar esses sistemas de transparência, de mensuração, relato e verificação para o produtor na ponta. E isso a gente vai tentando com essa articulação por meio dos grupos gestores. E crédito de carbono, né? A gente está falando de política pública, tem toda a discussão no Congresso, e eu concordo plenamente também com o Leonardo quando diz que o crédito de carbono tem que ser visto como um bônus e não um fim em si mesmo. É outro equívoco que a gente está vendo no Brasil. Hoje está se colocando o mercado de carbono como uma solução, como bala de prata. A gente, claro que, como Ministério da Agricultura, estamos imbuídos em ajudar o Ministério da Fazenda, que está coordenando todo esse trabalho. É um trabalho de governo, mas a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o mercado de carbono é um fim em si mesmo. E aí o próprio mercado vem como um bônus adicional para nos ajudar nas metas que a gente tem na nossa contribuição nacionalmente determinada à NDC. E, muito bem lembrado também pelo Rodrigo, a gente fala muito do sistema de transparência, de acompanhamento em termos de mitigação, mas o Plano ABC+, se coloca metas para adaptação também, bem mais fortalecido do que a primeira fase, né, da primeira década, e a gente vai precisar também de um acompanhamento forte na parte de adaptação. Porque, de novo, eu trago a discussão que a gente teve aqui na manhã, quando a gente falou de segurança energética, segurança climática, segurança alimentar, se foca muito na parte de mitigação, mas o nosso produtor já está sendo impactado. 2023 foi um dos piores anos que a gente tem em termos de mudança do clima, uma mudança do clima muito causada fortemente por países desenvolvidos, né, com a contribuição histórica muito maior do que os países em desenvolvimento, e a gente tem que preparar o setor para a parte complicada de impactos ambientais, de impactos de mudança do clima que vem por aí. 1,5 grau, a gente mostrou aqui na parte da manhã, já está dado, acho que já a gente está muito perto disso, mas tem regiões do Brasil já sofrendo com aumentos de temperatura bem maior do que isso, centro-oeste, norte. Então, a gente tem que estar muito preparado também para o sistema de acompanhamento da nossa parte de adaptação. Teria muito mais aqui para falar, Rodrigo, eu vou parar por aqui para também a gente dar tempo de poder discutir um pouco, de debater, ficando aqui à disposição, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigadíssimo. Obrigado, Adriano. É muito
muito importante ver a atuação do Ministério da Agricultura e da Embrapa conjuntos nessa agenda e esse amadurecimento que o Brasil passou, e acho que o setor privado e os produtores e as empresas passaram ao longo dos anos, e é muito bom ter a CNA fazendo esse dia da agricultura aqui, porque reflete esse amadurecimento, doutor Muniz, doutor Gedeão, porque a gente está envolvido, queiramos ou não, né? A forma de ver quanto reduziu de emissões, isso aí, quem vai cuidar não é o produtor, isso aí, talvez um ou outro produtor que vai lá estar envolvido num desenho de projeto de carbono, sim, vai se interessar. O doutor Antônio já está navegando nisso aí, mas não é todo mundo. E aí é super importante ter o Ministério da Agricultura, porque quem vai ser o braço do governo, do Estado brasileiro em trazer dados concretos, consistentes, e quanto mais dado consistente a gente tiver, melhor a gente joga, são vocês. Então, é super importante ter MAPA e Embrapa envolvidos nessa agenda, até pela política pública, porque o desenho do Plano Safra, a ideia é que cada vez mais possa se incentivar a adoção, reduzindo taxa de juros na medida em que eu tenho informação. Hoje a gente está discutindo lá aumentar a seguro agrícola, porque precisa, e se eu tiver informação cada vez melhor do que está sendo adotado de tecnologia, de inovação, eu potencialmente vou conseguir favorecer, favorecer, inclusive, a tomada de contratação de seguro. Então, na prática, a gente enxerga, né, passaram alguns anos assim dessa agenda climática, e aí a minha bagagem de COPs, aí o Adriano tem mais que eu, certamente, mas é muito bom a gente ver que a gente está cada vez mais forte dentro dessa agenda e não acuado ali porque a agropecuária do Brasil emite. A agropecuária em qualquer lugar do mundo emite, porque é inerente à produção. A questão é que a gente evoluiu muito do ponto de vista do que pode fazer, e especialmente do ponto de vista que adotar as tecnologias é bom para o bolso, como você falou, Adriano, e tem esse co-benefício que é o carbono, que em alguns casos até vai dar para trabalhar do ponto de vista de mercado de carbono, mas concordo totalmente contigo que a gente não pode vender a ideia da terceira safra de carbono, que isso aí não existe. Excepcionalmente, alguns vão conseguir ganhar e sim tem que ser trabalhado. Então, é super bom ver o MAPA envolvido com o Embrapa e trazendo cada vez mais consistência para que a gente esteja mais forte dentro dessa discussão, que é uma discussão contínua, que vai continuar cada vez mais. E agora, queria convidar a Mariana para contar um pouquinho para a gente um projeto desenvolvido dentro da CNA e do Senar e com as federações, que toca em um elemento de toda essa agenda, que é a regularização ambiental diante do Código Florestal, que é outro diferencial da agropecuária brasileira, ou pela conservação já feita para quem tem área de preservação permanente e área de reserva legal, ou por quem vai ter que recompor, que é o programa Pra Valer. Mariana, por favor. Obrigada, Rodrigo. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os companheiros aqui do painel. Prometo ser breve, viu, doutor Muniz, em respeito ao seu painel, que será o próximo. Então, vou tentar dar o meu recado rápido, curto, para mostrar o que está acontecendo dentro da porteira. Nós falamos aqui de pacote tecnológico, nós falamos de rastreabilidade, falamos de carbono, mas tudo isso tem uma embalagem do ambiental que o mundo nos cobra, né? E fazer o básico bem feito, que é cumprir a nossa legislação, permeia por um instrumento muito conhecido por todos nós, da agropecuária, que é o Cadastro Ambiental Rural. E esse nós fizemos a nossa parte muito bem. Nós temos uma base com quase 7 milhões de cadastros ambientais rurais no Brasil. Porém, nem 1% desses cadastros hoje estão validados. E aí, falando um exemplo prático de Minas Gerais, e por que Minas Gerais? Minas Gerais é o segundo maior estado da federação em número de cadastros ambientais rurais. Temos mais de 1 milhão de cadastros ambientais rurais na nossa base. E menos de 1% desses cadastros analisados. Então, nossa CNA nos convidou para um piloto para poder exercitar, então, essa análise. Já que nós falamos de benefícios de carbono, quem aqui pensa que a gente vai conseguir alguma coisa se a gente não tiver o nosso compliance bem feito?
O que adianta falarmos aqui de carbono, de sequestro, se o nosso dever de casa, e que não depende de nós, não está sendo feito, que é a análise do cadastro ambiental rural. Então, para mostrar os desafios e as oportunidades e as sinergias necessárias para que esse cadastro ele realmente possa dar a transparência e o reconhecimento dos 66% que tanto foi dito aqui hoje, a gente precisa de dar as mãos de financiamentos e de pessoas para ajudar o produtor rural lá na ponta. Se ele não sabe mensurar carbono, imagina retificar um CAR. Com a atual legislação que nós temos, com a falta de segurança jurídica, ora, todo momento somos questionados da validade do nosso Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, ele também não entende isso. Não é só carbono. E a gente precisa mostrar para ele o caminho de como fazer isso, com serviço especializado, dentro do nosso sindicato, com o apoio das federações e da nossa CNA. Então, vou mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo dentro da porteira em Minas Gerais, para mostrar os desafios e as oportunidades que a gente tem de valorizar um instrumento simples que reconhece o produtor rural como grande guardião dos recursos naturais e hoje, se tratando também do tema água, como grande produtor de água. Vamos lá mostrar. Já falei do gargalo, não vou ficar aqui também chancelando gargalos em cima de Minas, temos gargalo, mas temos oportunidades. E essas oportunidades, elas perpassam por ações cooperativas, coletivas, dentro do sindicato. Porque o produtor rural, de comando e controle, ele já tem muito, né, Rodrigo? A gente precisa levar para ele oportunidades. E quem que entra na porteira com a porteira aberta? É o sindicato, são as ATERs. Então, nada melhor do que o nosso sindicato para poder operacionalizar o chamado balcão do produtor rural, inaugurando ele com o primeiro serviço, né, Nelson, que é o retificar, levando esse serviço especializado para dentro do sindicato rural. Então, foi feita toda uma mobilização de produtores para aderir a esse projeto na região do noroeste de Minas, muito criticada por grãos. Hoje aqui já foi demonstrado, caiu por terra, né, o que muitos diziam em relação ao cerrado, mas já que a gente precisa provar, a gente chancela o CAR para provar novamente, porque o que o produtor não tem é medo de trabalhar e comprovar o que ele faz. E isso ele provou com o CAR e vamos provar com a análise também do CAR por meio do retificar. Então, foi feita toda uma mobilização, foi escolhida uma área piloto, uma área no noroeste de Minas, contemplando 4 sindicatos, e nós vamos atuar justamente na retificação. Tem mais de 1 milhão de cadastros, mas 90% desses cadastros não estão feitos da maneira adequada. Isso por culpa do produtor? Não. Isso porque foi um vai e vem de legislações, de sistemas, que acabou embolando um pouco a cabeça do produtor rural, que ele já não sabia mais a quem procurar na hora do seu CAR. Ele só sabia que ele precisava cumprir um prazo e cumprir a legislação para provar realmente o que ele tem de ativos ambientais dentro da propriedade. E isso ele fez. Agora chegou a nossa vez de ajudar a validar esses cadastros que estão na base. Então, nós atuamos por meio da retificação dos cadastros, adequando a legislação ambiental e na articulação com o órgão ambiental. Porque quem tem a responsabilidade, né, a competência de fazer a validação, não somos nós, e é o órgão ambiental. Então, a federação, diferente de uma consultoria ambiental que poderia retificar, por sua articulação política e, por meio do nosso presidente, uma grande articulação que temos hoje com o governo de Minas, com nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e os órgãos ambientais, conseguimos, então, priorizar as análises. Porque se a gente vira a chave também de uma vez, a gente vai ter aí quase 90% dos produtores rurais bloqueados, né? E isso a gente não quer. Então, a gente precisa fazer isso com calma, mostrar como fazer para realmente garantir essa transparência no que tange o aspecto ambiental. Então, fizemos o lançamento no dia 25 de setembro, no município de Presidente Olegário. Levamos uma equipe especializada que hoje ela roda esses 4 sindicatos, prestando serviço aos produtores rurais, com a mobilização feita por nossos sindicatos e nosso Sistema Nacional de Aprendizagem Rural em Minas, Senar Minas, e na mesa nós colocamos todo mundo para apoiar, porque a gente acredita que hoje é necessária uma cooperação muito grande para validar esse CAR. É muito bom falar desses números, mas a gente precisa ter transparência para que lá fora, porque aqui, eles possam realmente acreditar no que estamos falando. Porque cada vez mais a gente está gerando recursos para a área, meio de certificações, e esquecendo de levantar a bandeira do que a gente tem dentro de casa a baixo custo e que já mostra essa transparência que o produtor faz, que é o cadastro ambiental rural. Só para vocês terem uma noção, os números aqui não são grandes números, mas são grandes números frente à inércia que nós estávamos vivendo.
No primeiro slide, eu passei rápido para cumprir o tempo, mas nós tínhamos 5 cadastros na base apenas que passaram por algum tipo de análise. Em 2 meses de trabalho, nós temos 1.787 análises realizadas, 559 atendimentos nos sindicatos, 200 retificações para adequar o Código Florestal. Regularizados, porque isso aqui depende do órgão ambiental, nós temos 35, e somente 5 para o PRA. Está aí o retrato do cara hoje. Precisamos de apoio. A articulação, o como fazer, nós sabemos. Nossa federação, junto com a CNA, tem trabalhado arduamente para promover esse arranjo institucional. Mas precisamos, cada vez mais, de recursos e pessoas especializadas para ajudar o produtor rural nessa fase. Só para saber, apesar dos números terem sido pequenos, em vista do que a gente viu de grandes números hoje, a gente aumentou, em relação ao que a gente tinha, 45% das análises. Foram 16% de imóveis adequados ao CAR, 10% dos imóveis direcionados ao PRA. Isso mostra o desafio que nós ainda temos na área meio. Então, antes de carbono, precisamos olhar para o básico bem feito. Vamos fazer o nosso dever de casa, que é valorizar o nosso produtor rural por meio da análise do CAR. Nós sabemos de todos os benefícios que nós podemos, né, ter em função da análise do cadastro ambiental rural. O Plano Safra hoje trouxe 0,5% de desconto no custeio, né, dos 14 bilhões que foram disponibilizados em Minas. Se a gente tivesse os cadastros analisados, a gente tinha mais de 200 milhões em economia para o produtor rural, e isso não foi utilizado e não foi por culpa nossa. O que a gente quer aqui é que a regularização ambiental ela ande em conjunto com a regularização produtiva, por meio de todas as tecnologias que aqui foram demonstradas hoje. Nós sabemos como fazer, mas a gente está aqui em busca de parcerias e apoio para cada vez mais garantir transparências às ações feitas dentro da propriedade rural. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Mariana. Vou abusar aqui já passando para o seu painel, doutor Muniz. Para o MAPA e para a Embrapa para poderem levar dados super consistentes da agropecuária, a gente mescla a agropecuária e uso da terra. E no setor de uso da terra, quando os países fazem inventário, ele pode ter a emissão e ele pode ter a remoção. Hoje, a gente captura no inventário brasileiro a remoção de estoque de carbono em área de floresta em unidade de conservação. Por quê? Porque eu não tenho CAR validado. Se eu tiver CAR validado que prove exatamente quantos milhões de hectares eu tenho de APP e quantos milhões de hectares eu tenho de reserva legal, em que bioma está, quanto de carbono tem, a gente vai ter uma linha no inventário, né, Adriano, do quanto a gente sequestra. Sequestra é outra conversa, mas o quanto a gente tem de estoque de carbono em APP e reserva legal. Ou seja, a gente vai diminuir ainda mais a emissão de uso da terra. Por quê? Porque a agropecuária provê isso para o Brasil. A agropecuária tem essa contabilidade positiva, na verdade é o contrário, né? É negativa, mas é boa, do carbono que ela traz junto com as boas práticas que vão permitir reduzir emissões e adaptar, como a gente viu nas outras falas. Então, é super importante ver esse projeto que a CNA, a Senar trabalha com as federações, especificamente porque os estados tem um desafio gigante. O Brasil é grande, e se a gente fosse o Uruguai de tamanho, estava tudo pronto já, né? Mas não é desafiador. Então, é super importante ver, e especialmente como um elemento de transparência, de adaptação na linha da abordagem integrada da paisagem, né, Adriano? Que a agropecuária provê como soluções climáticas. Então, agradeço também, Mariana. Queria agradecer, em nome da CNA, a todos que vieram nos brindar aqui com essas informações, com esses dados, com esse rol de soluções que a gente tem na mão para cada vez mais expandir de forma sustentável a agropecuária brasileira, conectada com a agenda de carbono, sim, por que não, cabeça erguida, porque a gente tem muita solução para trazer para a mesa e temos que estar sempre mostrando isso, porque senão a gente fica só sendo criticado. Queria agradecer, Nelson. E agora passamos para o último painel. O doutor Muniz já está me olhando aqui. Obrigado.